agradecendo a quem está nos acompanhando hoje, dizer que nós vamos então fazer uma sequência de lives com pessoas incríveis, maravilhosas. Hoje nós temos o prazer então de receber a Isa. Eu conheci a Isa lá em Caldas Novas, agora em outubro, no ENPEC, Encontro Nacional de Pesquisadores em Educação Científica. Isa publicando artigo pela Universidade de São Paulo, eu publicando artigo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E lá, esperando o transporte, a gente conversa com tantas pessoas e conhece tantas pessoas incríveis, e eu tive o prazer de conhecê-la. Isa. Muito obrigada, Deise. Foi um prazer conhecer você também no evento maravilhoso. Obrigada pelo convite de participar hoje desse bate-papo. Eu que agradeço imensamente. Então, eu vou apresentar para vocês a Isa. Isa, então, é bióloga como eu. Nessa sequência de lives, eu vou trazer pessoas, então, de diferentes áreas, de diferentes profissões e que têm um interesse comum, que é o conhecimento. E é o caso da Isa. Isa, então, bióloga, mestranda pela USP em ensino de ciências. Ela atua profissionalmente como professora de ciências e biologia na Prefeitura Municipal de Ubatuba, lá em São Paulo, desde 2015. Ela é uma prof super nova, recente, na rede, né? E no trabalho de docência. Depois ela conta um pouquinho para nós. Ela possui experiência na área de educação através do uso de metodologias ativas e formação de professores. Isso também nós temos em comum. Nós temos em comum a educação em ciências e também a formação de professores. Bem-vinda, Isa. Muito obrigada. Obrigada. Eu, assim, fiquei bem feliz com o seu convite. Confesso que essa não é uma área que eu domine, né? Nem que eu estude, mas eu queria trazer um pouquinho do que a gente vem vivenciando em sala de aula nesses últimos anos. Espero que possa colaborar aí com o pessoal que está assistindo. Então, Isa, para a gente começar, eu vou te perguntar. Você é uma professora recente, né? Fazendo mestrado, se dedicando à pesquisa e também à formação de professores. É também ativa de diferentes formas, não só na rede como professora, mas também nas redes sociais. O que você sentiu falta, Isa, na sua formação acadêmica dentro da temática gênero e sexualidade? Nossa, Deise. Na minha formação acadêmica eu não tive nada nessa temática. Nada, 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 nada. E nem na formação acadêmica, né? Durante graduação e pós, nem formação continuada depois de formada, sendo cursos oferecidos por parte da rede, enfim. Nunca tive contato com nada dessa temática na minha formação. O que é muito interessante é porque sempre foi uma coisa muito presente, né? E muito velada. Cheia de preconceitos, assim, eu sinto hoje, eu sinto uma falta muito grande de ter tido contato com isso. O primeiro contato que eu tive, você vai até achar engraçado, mas foi com o seu livro. Eu tô com ele aqui, ó. Tô com ele aqui. Eu não sei se o pessoal que tá entrando na live e que vai ver a live depois, que eu sei que a live vai ficar salva, eu não sei se a galera sabe, mas a Deise, ela escreveu, ela presenteou aqui a nossa sociedade com um livro que traz muitas informações sobre a diversidade sexual e de gênero, e foi o primeiro contato que eu tive com essa temática. Eu sempre fui, assim, bem curiosa, cabeça aberta, mas, assim, era difícil para mim entender esses conceitos. E aí, com o seu livro, eu consegui. Acho que foi até um porquê da gente se conectar naquele momento. Perfeito, Isa, legal. Foi bem importante também, logo que a gente começou a conversar, você já... Então, Isa, bióloga como eu, um dos artigos da minha tese foi pesquisar nos professores da área de ciências e biologia que conhecimentos eles tinham. E realmente, qual a minha curiosidade quando eu te conheci? Bom, Isa não é de Farroupilha, nem do Rio Grande do Sul. Será que lá também aconteceu como aconteceu aqui? Porque aqui a gente teve exatamente essa realidade. O professor sai para dar aula de ciências no ensino fundamental ou de biologia no ensino médio e não tem conhecimento nenhum sobre gênero e sexualidade. Qual é o primeiro professor que o aluno vai pensar em perguntar algo sobre o corpo humano? Não vamos nem falar aqui sobre
gênero e sexualidade, qualquer questão relacionada ao corpo humano, ele vai procurar a professora de ciência ou de biologia, né, Isa? Sim, com certeza. Eles acham que nós somos médicos, que nós somos tudo. Exatamente. Então, Isa, outra questão muito conflituosa aqui para a gente é entender que a orientação sexual de uma pessoa é uma opção. A pessoa escolhe a orientação sexual dela. Só que quando você questiona se ela escolheu ser heterossexual, a pessoa responde: não, eu nasci heterossexual. Realmente as pessoas entendem que a opção é só das outras orientações. Se for homossexual, se for bissexual. Isa, aí em Ubatuba também acontece essa questão conflituosa de achar que é uma opção sexual? Ah, sim. Infelizmente. Acontece muito por falta de informação ou crenças pessoais. As pessoas ainda trazem consigo esse entendimento. Isso é bem triste do meu ponto de vista. Você achou que o livro deixa isso claro? Você conseguiu esclarecer esse ponto? Sim, eu acho que o livro traz muitas informações sobre os conceitos, né? O que é gênero, o que é identidade de gênero, enfim. Eu acho que o livro ele é fundamental para que as pessoas tenham um primeiro contato e até a questão da sigla, LGBTQ, que a gente vem vendo uma crescente, né? E é difícil, porque é tudo muito novo, embora já esteja na sociedade há um tempo, como eu disse, vem sendo muito velado, então é um assunto novo, que as pessoas estão começando a querer entender, querer se abrir para o entendimento. Eu acho que o livro traz ali uns aspectos interessantes para esse primeiro contato. E é muito interessante que no livro você também traz uns QR Codes, né, para acessar mais materiais. Eu achei isso bem rico mesmo. A ideia, Isa, era não tornar o livro denso. As pessoas entendem essa temática como muito complexa. Então, a ideia do livro e do e-book é que a pessoa consiga acessar numa leitura dinâmica e aquilo que ela tiver interesse, quiser aprofundar, ela consegue aprofundar através dos QR Codes. Muito bem. Com relação à sigla, a ser recente, sim, vamos aproveitar até para esclarecer as pessoas que estão nos assistindo, que a sigla vai continuar crescendo, porque as pessoas vão se identificando, seja com a sua orientação sexual, seja com a sua identidade de gênero, seja com a sua expressão de gênero, e elas querem se sentir representadas, porque a diversidade é isso, é entender que nada é padrão, que nada é o senso comum, que nós temos sim outras possibilidades e que essas possibilidades não são escolhas. Uhum. Outra pergunta, Isa, então. O que pode gerar na escola quando não existe diálogo sobre os pilares da sexualidade humana? Eu acho que quando a gente não tem esse conhecimento, a gente pode usar termos de maneira pejorativa, né? Até existe a possibilidade da pessoa usar um termo sem a falta de conhecimento mesmo, porque ela não sabe o que vem agregado com aquele conceito. E existe a questão pejorativa, e isso para mim é muito grave, porque leva ao sofrimento, né? Ali A gente está falando do ambiente escolar, né? Então a gente está falando de atores, aluno, professor. Mas isso pode acontecer em qualquer âmbito, não só no escolar. Mas dentro de um ambiente escolar, é muito duro, assim, para nós professores. A gente presencia, assim, sabe, cenas de preconceito por falta de informação. E muitas vezes isso vem da família, né? Os alunos, os outros alunos são crianças e eles só aprendem o que a família ensina, o que é vivenciado dentro de casa. Então, quanto mais velado for um assunto, mais cheio de preconceito esse assunto vai ser. Então, eu acredito que o pessoal precisa receber informações para que a gente consiga dialogar ali de igual para igual, garantindo uma condição para todo mundo que está se identificando de uma maneira diferente aí do que o que a sociedade julga ser o correto. E essa questão que eu gosto muito sempre de esclarecer que algumas pessoas sobem num palanque para dizer que isso seria, né, o correto ou o normal. E falando um pouquinho em vocabulário, eu utilizo isso, a gente fala sobre o que é comum. É comum nós termos na sociedade mais pessoas heterossexuais
do que pessoas homossexuais, bi, pansexuais. Mas isso não quer dizer que ser hétero é correto, isso não quer dizer que ser hétero é o normal. Isso é o princípio da heteronormatividade, achar que o normal não. E é a partir deste conceito que nós temos essa dificuldade plena de contrapor o preconceito realmente, né? Sim. E o que você pensa que leva a educação a manter os conhecimentos sobre gênero e sexualidade tão velados? Então, eu acho que a gente sempre cai na questão da falta de informação. Então, por exemplo, dos professores, mas da sociedade de forma geral, os conceitos eles precisam ser explicados, eles precisam ser entendidos. Enquanto a gente não tiver tendo um diálogo nivelado do que é gênero, do que são esses outros conceitos envolvidos nessa questão, eu acredito que a gente sempre vai ter esse assunto velado, sabe? Concordo plenamente, é isso mesmo. E sabe que da minha vivência de ter tido a oportunidade de dar formação para professores em diferentes espaços e conhecer pessoas de outros estados, de outras cidades, foi fazer o entendimento de que a partir do momento em que as pessoas recebem o conhecimento básico dos pilares, elas já saem do encontro diferente de como elas entraram. E como nós temos, todas as pessoas conhecem alguma situação de alguém que sofreu com a situação do preconceito, seja ele nas diferentes diversidades, né? Não só especificamente em gênero e sexualidade, mas agora falando especificamente essa é uma das diversidades que mais leva ao sofrimento, leva as pessoas a serem abandonadas pelas suas próprias famílias. E essa dor começa desde bem pequenos. Os primeiros sinais que a criança está vindo na formatação que a família entende que deva ser, muitas vezes a criança começa a sofrer abalos emocionais. E isso vai se refletir na aprendizagem da criança. E muitas vezes nós vamos ter professores que, pela falta de conhecimento, entram no modo não quero escutar. E que muitas vezes esses professores têm uma questão com gênero e sexualidade, ou pessoal, ou na sua família, ou de sofrimento, e não querem olhar para isso. E é muito importante que a gente diga que a partir do momento em que o conhecimento chega para as pessoas, uma paz emocional se instala, porque você compreende por que isso foi tão proibitivo, por que isso ficou tão velado. E a partir do conhecimento a gente consegue acolher, em especial, as pessoas da nossa família. E é tão... Pode falar isso. Não, eu acho que quando você traz essa questão de que tem muitos professores, né, que fecham os olhos para essa situação, eu concordo com você. Tem muitos que fecham realmente, né, por não aceitarem, não entenderem, mas existe uma questão também legal. A gente se sente um pouco de mãos atadas, assim, sabe? Até onde eu, como professora, devo ir? Eu sempre tento acolher, eu já recebi alunos em questão com essa questão de não se identificarem com o gênero, com o sexo que eles nasceram, né? Eles não se identificam. Desculpa se eu usar algum termo incorreto, porque eu também estou aprendendo. Fica à vontade. É para isso que é importante, né? E aí, assim, o aluno em questão, ele não se identificava daquela forma e, enfim, e trazia muito sofrimento para dentro da sala de aula. E aí a gente fica de mãos atadas, assim, até onde é legalmente o meu papel falar com ele sobre esse assunto, até onde eu encontro a família, né? Então, assim, já teve caso de meninas quererem ser chamadas com nome no masculino, porque se identificavam com o gênero masculino, e o contrário também. E eu me questionar, será que eu posso fazer isso? Será que eu preciso... será que a legislação me apoia de que eu chame essa criança por outro nome em sala de aula, porque é uma criança menor de idade? E assim, na minha ignorância, o meu processo foi entrar em contato com a direção, tentar entender o que eu poderia fazer. A direção entrou em contato com a família e a gente teve ali um caso de sucesso que a família buscou entender o que era que estava acontecendo,
buscou acolher ali o filho em questão e que vinha sendo medicado há anos com vários transtornos e sofrendo, e na escola não se sentia uma pessoa incluída, enfim. Então tem um pouco dessa questão que a gente se preocupa, sabe? Do legalmente, até onde a gente deve ir. Perfeito, que bom que a tua trajetória neste caso tenha sido de sucesso, dos casos que eu atendo e que eu acompanho. O encaminhamento é exatamente esse. Para menores de 18 anos, nós temos uma legislação, que é uma resolução do Conselho Nacional de Educação, que ampara o uso do nome social, porém com o aval dos pais. Então, claro que isso é um embate até os 18 anos. A gente procura fazer esse acolhimento sempre do estudante para que ele se sinta bem, para que a gente minimize os efeitos nocivos, eu diria, na saúde mental desse adolescente, dessa criança, porque muitas vezes a identidade de gênero não cisgênera, que é a maioria da população, ela já começa a se manifestar desde a primeira infância. Alguns casos um pouco depois, mas pode ser desde a primeira infância. Então, em geral, a família já vem para a escola sabendo que existe uma questão, e aí vai depender muito do manejo da família. Quando essa situação começa a afetar a adolescente ou a criança pede para ser chamada pelo nome como ela se entende, o importante sim é chamar os pais, é fazer registro em ata de que foi alertado que existe uma resolução e fazer realmente o cumprimento de que os pais digam, não, eu não quero que ele seja chamado assim. Então, por que esse registro em ata é tão importante? Porque isso resguarda a escola de um problema futuro em relação a ter cumprido a legislação. O que a legislação diz? Nós precisamos, sim, chamar os pais e pedir o aval. Os pais têm todo o direito de não avalizar até os 18 anos. Mas é fundamental que esses pais saibam que a partir dos 18 anos, esse adolescente vai fazer aquilo que ele entende que ele se sente bem. E isso é fundamental. Falando um pouquinho sobre resolução da educação, sobre resolução do Conselho Nacional de Educação. Fora isso, nós temos todo o amparo legal do Supremo Tribunal Federal, porque hoje ainda nós temos algumas questões com o legislativo, mas nós entendemos que nós precisamos desse acolhimento para a saúde e para o desenvolvimento de quem está ali na nossa sala de aula, não é verdade? Com certeza. Eu acho que esse ponto que você traz deixa o nosso coração um pouco mais quentinho, assim, sabe? Do que realmente fazer quando a gente se deparar com essas situações. Porque é fato, eu não posso generalizar, né? Porque eu tô em uma cidade pequena, em uma escola. Mas, assim, é fato de que a gente tem visto cada vez mais casos como esse. E todo mundo quer crianças e adolescentes sofrendo cada vez menos, né? E, em geral, a gente percebe que esse sofrimento, ele acaba pulverizando para a família como um todo, pela falta de compreensão. Então, quando nós chegarmos ao ponto de ter essa formação em nível universitário dos professores que estão saindo e poder conversar em nível de formação para essas famílias, para os pais como um todo, porque não são os pais das crianças trans, da criança homossexual, desculpa, do adolescente, porque na verdade a questão da orientação sexual ela não vai se manifestar na infância, né? São questões diferentes. A questão da transexualidade, sim, a gente já começa a perceber na infância. Essas questões todas, quando a gente vai fazer esse diálogo com os pais, passa exatamente pela mesma questão da formação de professores. Quando a gente conversa com os pais, eles também saem diferentes de quando entraram. E isso é importante. Bem, Isa, em relação a mais alguma colocação tua? Senão eu vou para a minha próxima pergunta. Pode ir, Deise. Ótimo. Em 2013, nós tivemos o início de um movimento fortíssimo, contrário ao reconhecimento do respeito à orientação sexual e à identidade de gênero. O que você acha que foi determinante para que isso tivesse acontecido? Aí a gente entra de novo na falta de informação. Fica meio repetitivo, né?
só falar falta de informação, falta de informação, falta de informação. Mas quando a gente tem uma sociedade mal informada sobre um assunto, essa sociedade vai interpretar a notícia, o que foi para a mídia, a partir da lente que ela quiser ou que ela conseguir, porque só foi ofertado para ela um ponto de vista, né? Então, eu acho que com isso, a gente tem ali uma informação sendo disseminada de maneira incorreta. E uso partidário, o uso distorcido de termos, o uso distorcido das políticas políticas de apoio mesmo, né? Enfim, tudo isso eu acho que torna as ações pejorativas. E aí essa massa que não consegue interpretar de uma outra forma acaba levando tudo por um outro lado. E aí a gente que tá tentando cada vez mais manter a sociedade informada do que é o que. Vamos conversar, não é assim, não é isso que está querendo ser, não é isso que queremos ensinar na escola. Isso não é ensinado, é acolhido. Eu acho que é muito diferente, né? Ninguém vai ensinar gênero e sexualidade na escola. É uma questão de acolhimento, eu acho, das questões ali que os estudantes trazem pra gente, questão de acolhimento, porque eles sentem que estão num lugar seguro com a gente e que ali os professores talvez sejam atores que consigam fazer um diálogo melhor com a família, né? Porque são adolescentes, enfim, às vezes eles estão passando por várias questões, eles estão tentando se entender como vão explicar para suas famílias. Então, eu acho que a falta de informação gera tudo isso que faz com que essas políticas públicas sejam distorcidas. E isso é muito triste. Infelizmente sim. Sabe que no ensino médio, Isa, aqui a gente tem feito uma experiência no sentido de atender aos chamados dos adolescentes para poder trocar informação, acolher a dúvida dentro daquilo que é a demanda deles. Então, qual é a dificuldade? Eu estou passando por essa situação. Eu gostaria muito de poder ter um diálogo com os meus colegas e tal. Então, a gente faz, começando agora falando dos estudantes, sempre em nível de convite, porque poderá ter aquela pessoa que não queira participar. Mas tem um processo que é muito importante, que seria considerado como ideal, que é, em primeiro lugar, capacitar todos os professores, só que aí talvez a gente barre nessa questão daquele professor que talvez não queira, e aí a gente precisa entender que ele está num momento em que ele não queira participar, e aí a gente se pergunta o que leva uma pessoa a não querer ter conhecimento, e a gente sabe que o professor tem essa sede de querer aprender, esse é um pressuposto nosso, né? E aí esse entendimento, então, na formação de professores, depois isso passa pela formação de pais, também a convite, sendo que aqueles pais que já passaram ou passam por uma situação que a gente vê dificuldade de acolhimento, eles recebem um convite diferenciado no sentido, dedique alguns minutos, né? Em geral, a gente procura fazer uma formação rápida, num primeiro momento, para não aprofundar tanto, mas sim falar o que é básico, o que a pessoa precisa. E que num processo maior a gente chegue, então, na formação de poder levar o conhecimento para o estudante. Precisa que a sociedade esteja preparada para acolher esse estudante que já tem esse conhecimento, porque eles, em geral, já estão buscando. É isso que as famílias negam. Não, mas eu não quero saber. Ele já sabe. Ele já sabe sobre nome social, ele já sabe sobre... E o mais bonito que eu tenho visto, o lindo disso tudo, os estudantes, eles já enxergam, também enxergam o outro do acolhimento. E nós temos a maioria nesse sentido. Então, com isso, a gente enxerga assim que nós temos anos prósperos no sentido do conhecimento sobre gênero e sexualidade, porque eles estão aprofundando. Isso tem sido importante. Tu enxerga isso também? Não, esse ponto que você trouxe é muito lindo, porque em todos os casos que eu acompanhei dentro de uma escola que eu estive, e não foram poucos, quando a gente resolvia a questão com a família, nós, professores, tínhamos tantas questões do mas como que vai ser? E nada acontecia. A partir do momento que o adolescente estava se sentindo bem, podendo ser ele mesmo,
com a família ali dando apoio, os professores entendendo, né? E mesmo os professores que não concordam, enfim, aceitando, nada do que a gente tinha pensado que poderia acontecer, aconteceu, sabe? Então foi muito bacana, assim, que os próprios outros estudantes, de forma geral, acabam acolhendo. Acho bonito, eu acho isso um ponto de esperança, assim, né? De uma sociedade que vem diferente aí. E quem não gostar muito, que lute. Exato. E outra questão que você trouxe, Isa, tão importante também, foi esse diálogo com a família que você teve naquela situação que você vivenciou e que a família acolheu e foi buscar o entendimento e vem com esse reconhecimento da importância, porque é a saúde mental do seu filho que está em jogo. E é Pois isso que é importante. Pois é, Deise, eu gostaria de saber, não sei se você sabe me dizer, existe alguma política pública de SUS ou não sei, em Ubatuba a gente chama de CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial, se não me engano é esse significado da sigla. Existe algum projeto de ter um apoio desses núcleos em casos assim dentro das escolas? Olha, aqui eu vou falar aqui pelo Rio Grande do Sul. A rede estadual tem avançado, aqui em Farroupilha também eles estão engatinhando, mas iniciaram. Eu só vou te dizer que eu tenho uma preocupação. Se inteirar os profissionais que estão fazendo esses atendimentos estão preparados. E o número de casos que eu atendo, que a pessoa já buscou ajuda e encontrou um profissional que ainda está tentando fazer a pessoa reverter o que ela já progrediu entendendo, e é evidente que daí a pessoa perde totalmente a confiança naquele profissional. E aí nós vamos voltar, assim como a gente precisa da formação dos professores, a gente precisa da formação também dos profissionais. Hoje a gente teve, eu li hoje, não sei se foi recente, a publicação de que Curitiba fez uma formação sobre gênero, sobre diversidades sexual e de gênero para os conselheiros tutelares. Olha que importante. Claro que a gente não quer que chegue na ausência do estudante, que é o que acontece muitas vezes, porque ele sofre ou porque sofre bullying, ou porque não se sente bem na escola, e aí é acionado o conselho tutelar. Mas veja que eu estou querendo ilustrar que o profissional lá da ponta está sem formação. Então, esse reconhecimento é muito importante, dar formação para os profissionais que vão acolher. Os psicólogos, eu fui convidada recentemente para dar uma palestra no último semestre do curso de psicologia de uma universidade, e eles não tinham tido a formação que receberam naquele dia. Então, isso preocupa um pouco, porque o profissional também tem que ter. Mas sim, a resposta para a tua pergunta, sim. Nós temos esses centros de acolhimento, que estão expandindo pelo Brasil. Interessante, fundamental. Obrigada. E a Isa, o que você sugere como professora, como pesquisadora, para que a gente tenha um 2024? O que 2024 vai trazer para a gente? Os estudos estão acontecendo, né? Já aconteceram as conferências nacionais de educação, aconteceram nos municípios, já aconteceram de forma estadual. A gente está seguindo com isso porque nós vamos ter um novo plano de educação que finda em 2024. O que você acha que é importante para um 2024 com mais conhecimento? Eu acho que iniciativas como a sua são muito importantes, seja por meio de lives, por meio de livros, artigos. Eu gosto sempre da gente pensar que a gente precisa falar com a população em geral, né? Às vezes a gente fica muito no mundo acadêmico e aí a gente acaba falando para os acadêmicos. Então, assim, a perspectiva que você traz é muito interessante, porque quando você traz um livro com uma linguagem simples, um livro curto, com fonte grande, com QR Code para acessar mais materiais, eu acho uma iniciativa fundamental para que a informação se dissemine. Então, além de iniciativas como essas que você vem se propondo a fazer, e eu te agradeço imensamente, eu acho que a gente também precisa de eventos que tragam essas informações. A gente precisa de políticas de apoio psicossocial. A questão da legislação também precisa ser
melhor difundida entre os professores, né? Aquele ponto que eu te disse, até onde nós podemos ir, até onde fica com a família. Então, eu acho que se a gente juntar tudo isso, a gente vai ter um 2024 aí de mais acolhimento para cada vez mais pessoas que vão precisar do nosso acolhimento. Tem um monte de gente entrando na live, psicólogos aí, então acho que fica aqui a indicação do livro da Daisy. A Daisy, uma profissional incrível que eu conheci, que fez um livro maravilhoso, Diversidade Sexual e de Gênero, e traz um monte de informações aí. Estou compartilhando para os psicólogos que entraram poder conhecer e indicar um pouco mais sobre o tema para as famílias que os procuram. Que bom, Isa, muito obrigada pelo reconhecimento. O conhecimento, desde que venha de uma fonte segura e não de uma fonte preconceituosa, porque veja que você falou dos psicólogos, até o Conselho Federal de Psicologia elaborar e divulgar uma normativa, porque nós estávamos tendo um processo considerado grave e homofóbico diante de alguns profissionais no atendimento. Então, é exatamente isso. Obrigada por sugerir o livro. Que bom que ele referenciou para você de forma satisfatória o conteúdo. Eu espero que as pessoas busquem conhecimento realmente com isso. Eu sempre deixo à disposição as perguntas que chegam para mim, eu vou respondendo. E eu acho que as pessoas precisam ter canais de comunicação e que elas se sintam seguras em obter. Então, realmente, a minha busca, tanto do mestrado quanto do doutorado nessa área de pesquisa, foi para que eu pudesse ter segurança por tudo que aconteceu comigo anos atrás, enquanto professora e enquanto coordenadora do Fórum Municipal de Educação da minha cidade, enquanto presidente do Conselho Municipal de Educação, que era o órgão responsável por resguardar a segurança e a presença dos estudantes nas escolas. E eu me deparo com uma situação total de falta de conhecimento da sociedade como um todo. Então, dentro dessa trajetória, isso é poder levar conhecimento para que ninguém mais passe pelo que eu passei, que tenha fonte de informação sem precisar buscar tantos anos de estudo para poder dizer, não, é isso que eu estudei sobre isso, e é assim que a gente pode levar adiante e que a gente precisa deixar claro. Eu continuo pesquisando, eu continuo publicando artigo, eu estou escrevendo mais um livro, que vai ser meu terceiro, porque eu sinto essa necessidade cada vez de contemplar mais pessoas que chegam até mim com suas dúvidas. A Daisy não para, né, Daisy? Não tem como, né? Nessa temática não tem como. Eu deixo, então, espaço para suas considerações finais. É isso, Daisy. Queria agradecer novamente pelo convite, agradecer o pessoal que passou pela live, agradecer o pessoal que vai assistir essa gravação depois. E mais do que agradecer pela participação da live, te agradecer por ter me acolhido, por ter me explicado ali, tirado as minhas dúvidas naquele momento que a gente se encontrou para pegar aquele transporte, porque eu acho que você abriu para mim uma perspectiva diferente, sabe? Eu sempre fui muito aberta, mas as coisas não eram muito claras. Então agora, pelo menos você plantou uma sementinha de onde buscar esse conhecimento, o que é o quê, como acolher de uma forma mais interessante. Então é isso, muito obrigada. Eu que agradeço muito, Isa. Na sequência, vamos ter mais algumas lives. Eu disse no início, vou repetir, com profissionais como é o caso da Isa, uma pessoa brilhante, iluminada, encantadora, essa pessoa aí que eu tive o prazer de conhecer. E principalmente, né, Isa, que a gente possa continuar trocando informações. Sim, a live vai ficar disponível, porque é importante que as pessoas possam acessar. O livro, então, que a Isa já nomeou, já falou, tem o e-book disponível no link da bio. E sempre está à disposição também para as dúvidas, para os questionamentos. E que vocês possam também acessar a Isa naquilo que vocês acharem importante. Ir a Isa. Eu também, se tiver alguém que não me segue ainda, fique à vontade para isso. Nós estamos à disposição para aquilo que vocês precisarem resolver ou entender ou compreender em relação a isso. Com certeza. Muito obrigada, Daisy. Eu que agradeço muito. Boa noite a todos e muito obrigada pela presença,
pela passagem por esse momento aqui. Obrigada. Boa noite.